Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, recebi Ibson Cabral, do canal Pipoca Ágil. Eu cheguei a bater um papo no canal dele e recomendo que você siga também sobre métodos ágeis. E agora foi a vez dele vir até aqui. Se eu comi uma pipoca lá, ele vem tomar um café com inovação conosco. Fique nesse vídeo se você quiser saber mais sobre a nossa conversa super descontraída, principalmente sobre agilidade. Bom, pessoal, o café de hoje é com o Ibson, do canal Pipoca Ágil. Vamos bater um papo aqui sobre Scrum e como isso impacta a vida das pessoas. Ibson, meu amigo, obrigado aí por tomar esse café aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Café com Inovação, agora sim. Para quem não te conhece, cara, quem é você? De onde você veio? Obrigado aí pelo seu tempo. Beleza, gente? Bom, como nosso amigo mesmo Felipe falou, né? Meu nome é Ibson Cabral. E eu vou fazer 58 anos, sou pai de 3 filhas, eu tenho um neto, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, não sei se pelo sotaque, né? Eu sou, eu sou o criador do Pipoca Ágil, eu sou Scrum Master, fiz várias transições de carreira durante mais de 30 anos na área de TI, né? Antigamente se chamava área informática, né? Mas hoje em dia informática pode ser qualquer coisa. Quero vender cartucho, trabalho com informática. E então hoje eu falo, realmente, tenho mais de 30 anos na área de TI. Legal? Não, pô, legal. Então, você estava falando, eu lembrei, né? Tem até aquela brincadeira, né? Eu sou formado em engenharia de computação, e daí tem aquele negócio, pô, então, já que você fez computação aí, meu computador tá com probleminha, você sabe formatar, você sabe trocar o cartucho da impressora, né? Eu lembrei disso aí a hora que você falou. Wibson, cara, hoje o bate-papo aqui é sobre métodos ágeis, Scrum e tal. Queria que você contasse um pouco para as pessoas como é que você começou nesse mundo da agilidade, da onde que veio, vamos dizer assim, essa necessidade para você cair nesse mundo da agilidade. Bom, depois de revendo a minha vida profissional, o primeiro contato com a agilidade, sem saber o que que era, foi em 2009. Eu estava passando, 2009, acho que foi 2009. Eu era programador, né, antigamente chamava programador mainframe, e eu tinha que conhecer o mundo web. Aí eu fui ser tester, né? E a primeira vez que eu entrei no mundo ágil foi numa equipe, sendo tester de uma equipe que todo mundo estava junto, todas as reuniões eram juntas e tudo. Inclusive, até revi que eu fiz um curso de testes ágeis, muito legal, recentemente, eu fui até dar uma olhada. E depois dali, cara, interessante que eu não voltei mais no mundo ágil. Aí eu passei a ser analista de requisitos, depois foi analista de negócios, e sendo analista de negócios, numa empresa de óleo e gás, eu já conheci o ágil. Uns amigos meus lá, fiz amizade lá com algumas pessoas que me chamaram para frequentar meetups. Falei, cara, que legal, bacana. E foi a partir de 2019, 18 para 19, é que eu comecei a entender, né, o que que era agilidade, comecei a participar de vários meetups aí, cara, foi muito legal, conheci muita gente, mas é aquilo, cara, a informação foi aos pouquinhos entrando na cabeça, né, porque de uma hora para outra a mudança de paradigma é muito grande. Não, legal. E só pegar um gancho no que você falou também, eu recebo aqui muitos comentários das pessoas que, assim, esse negócio aí de ágil, ele é coisa de startup, coisa de TI e tal, né? E você passou aí por outros ramos também, né? Você mencionou óleo e gás e tal, né? Queria perguntar para você aí o que você vê, vamos dizer assim, da importância do Scrum, né? Dos métodos ágeis em geral para a empresa. Não necessariamente para entrega de projetos também, né? Não só, né? Mas eu acho que até o mindset, né? Tudo aquele pensamento que a empresa precisa ter. O que você vê de importante nisso? Os impactos. Bom, tá. Porque na realidade o que que acontece? Quando a gente fala sobre o framework Scrum, que é o mais usado, né, ele vem junto com o Kanban. O que que acontece? Eu quando falo sobre agilidade, eu gosto de falar sobre atitudes e comportamentos, tá? É realmente
tal do mindset ágil. Eu não gosto dessa palavra, mas as pessoas usam, mas eu gosto de falar sobre comportamentos e atitudes. Os três pilares da agilidade, né, que é a transparência, a inspeção e a adaptação, ela retrata muito isso. A gente vê que em alguns projetos, tá, nem todo projeto se pode usar agilidade, mas a gente vê que os projetos que adotam o ágil são projetos em que o produto final ele pode ser adaptado, modificado, alterado durante todo o projeto, todo o longo da vida do projeto, do produto a ser gerado. Então, o que é bacana que eu vejo na agilidade já me falaram assim, até achei interessante, para quem não conhece, né, está escutando agora, que na realidade a cada entrega de produto seria mini projetos, porque você faz o levantamento de requisitos, você planeja, você executa, já testando, e você entrega. Só que no formato do Scrum, a gente faz em uma semana, 2 semanas, 3 semanas e no máximo até um mês. Tá? Então, o que que acontece? Eu acho que essa situação de quando você fala sobre agilidade, eu gosto de frisar bastante, é mais ligado a pessoas, porque você muda o jeito de trabalhar. Você muda, como eu falei anteriormente, o paradigma de você pegar um projeto e você ficar o projeto tradicional, né? Você ficar um tempão licitando requisitos, né? Fazendo levantamento, para depois ter aquela fase de execução, e você tem a parte de teste e entrega. Isso demorava, né? Dependendo do projeto, que não tem muita mudança, né? Demora algum tempo, né? 6 meses, um ano, 2 anos. Mas quando a gente fala sobre startup, né? São aplicativos, né? São software que uma das coisas que fez mudar ou alavancar bastante a agilidade foi o uso do celular, né? O software e os aplicativos dentro do celular, eles são muito inconstantes, né? Porque o mundo está querendo isso. Uma coisa que é interessante que eu sempre falo, que a percepção hoje de projeto é mais do usuário do que da própria ideia que você teve. Por mais que você tenha uma ideia bacana para você fazer, né? Você tem que validar com o usuário se aquilo é aceito ou não. Então, eu acho que a agilidade ela trouxe isso. Cara, você tem que olhar e se adaptar. Você nunca está completo, né? Você está sempre construindo uma coisa bem evolutiva, tá? Não, beleza, cara. Eu acho que é bem essa linha mesmo. E daí, acho que até pela sua experiência, cara, se você puder contar um case, uma história, alguma coisa aí, principalmente ligado com pessoas, assim, né? Um time, o que que, qual que foi a mudança, né? Você que não gosta da palavra mindset, mas vamos usar aqui, né? Mas é. O que que esse mindset ágil, vamos dizer assim, impactou antes, era de um jeito, mas aí colocando o Scrum, tipo, a galera mudou, ela se aproximou mais, ficou mais claro, enfim. O que você pode contar aí de um case, alguma coisa? Bom, como a gente está falando aqui, né? Como você falou do Scrum, ele existe papéis, tá? Ele não tem hierarquias. Você vê que num projeto tradicional tem um gerente de projeto, que ele vê custo, risco, tempo, tá? E ele delega, ele faz o cronograma, ele delega que a atividade, tarefa tal vai para o desenvolvedor tal, né? Ele começa a gerenciar tudo, ele sozinho começa a gerenciar todo o projeto e fazer o acompanhamento minuciosamente. Quando a gente fala sobre agilidade, a gente está falando que não tem uma hierarquia, ela é muito horizontal. A gente no Scrum, nós temos três papéis principais, que é o Scrum Master, que trata do processo em si. A gente fala do dono do produto, né, o Product Owner, que fala sobre negócio, e a área técnica, que são desenvolvedores. Mas todos ali têm uma mesma responsabilidade. E o que que acontece? O máximo, a gente tenta o máximo fazer, né, dentro da agilidade, do desenvolvimento de software, não haver o sequenciamento, né? Eu faço uma parte, aguardo o outro rapaz fazer a outra parte, e assim vou por diante. Cada um tem, não, já fiz a minha parte, não vou fazer mais nada, não. Pelo contrário, a união, a colaboração, que essa palavra é muito interessante falar sobre colaboração, porque tem um amigo meu que ele fala assim: "Ibson, agilidade não é para todo mundo, porque na realidade tem gente que não é transparente, tem gente que não quer ajudar, tem gente que não é colaborativo. É característica da pessoa, tá? Ela quer fazer aquela tarefa, acabou e tchau e benção. E o grande barato da agilidade é que a equipe tem que entregar, né? Todos são responsáveis, tá? E
uma coisa ruim que acontece, às vezes a pessoa fazer analogia dos cargos e papéis de uma gestão tradicional para ágil. Tá? E às vezes as pessoas acham que o papel do Scrum Master é o papel de gerente de projetos, mas na realidade o Scrum Master, como o próprio nome diz, é o cara que, teoricamente, é que sabe mais sobre Scrum, sobre os métodos, sobre o framework Scrum, então ele vai bater o bumbo com relação aos eventos do Scrum. Tá? Mantendo foco, mantendo os valores do Scrum, né? Comprometimento, respeito, todos os pilares que o Scrum prega, ele vai ao máximo fazer com que a equipe ela desenvolva dentro dos conceitos do Scrum. Tá? Não, show de bola. Tudo por pessoas, né? Tudo acaba passando por pessoas, por comportamento, em geral da equipe. Eu até costumo dizer, a gente já bateu outros papos aí, outros cafés, vamos dizer assim, né? Que eu não acho que tenha, vamos dizer assim, aquela bala de prata, né? Dentro da empresa. O ágil vai salvar a minha empresa de projetos. Eu tentei colocar o ágil, mas não funciona, e daí vamos voltar para o tradicionalzão e tal. Eu acho que eu, particularmente, sou muito defensor aí de métodos híbridos, né? Que você conheça todas as ferramentas, né, que você tem ali à disposição, que você trabalhe com elas, né? Mas tem uma ali que é comum com todas, né? Que são as pessoas, o time e tal, né? Que foi exatamente isso que você está comentando. Não, perfeito. Eu acho que quando a gente fala sobre pessoas, é aquela frase que todo mundo conhece, né? A empresa são feitas de pessoas, os produtos são para as pessoas. E outra coisa que eu também escutei recentemente, e é verdade, é, quando a gente fala sobre gerenciamento de projetos tradicional, sempre tem um delegando, né, que é o GP, retornando aqui, e as pessoas recebem essas tarefas, né? E muitas vezes, você lembra daquela época que tinha fábrica de software, né? Em que as pessoas Opa, faziam todo o levantamento, tudo entregava para a fábrica de software. E cada um responsável fazia uma parte. Mas às vezes o desenvolvedor nem sabe do todo, e de repente está fazendo uma funcionalidade, uma função, uma telinha, né? E não conhece o todo. Ele fez aquela parte, mandou brasa, que nem aquele cara que faz conhece, pinta só uma parede, mas não sabe que aquela casa toda ela vai ser abrigar quantas pessoas, qual é a finalidade daquela obra, alguma coisa. Ele vai pintar a parede lá direitinho, ele vai fazer a parede, vai botar esse banheirinho, mas na realidade, às vezes, quem está trabalhando, fazendo tarefa, né, não sabe que aquele local, aquela entrega é bem maior do que só pintar a parede, alguma coisa assim. E a gente fica falando na agilidade que a gente não quer pessoas que façam só tarefas, que entendam um todo. Qual o propósito daquele desenvolvimento, né? Então é interessante que quando a gente fala sobre agilidade, as fases, né, de descoberta do que o produto é interessante que todos participem. Tester, as pessoas que desenvolvem tela, protótipo, o pessoal de codificação, o pessoal que vai justamente fazer todo esse controle, né? O controle, até a palavra é meio difícil falar em agilidade, mas o controle no bom sentido, tá? Porque a gente tem métricas, né, para a gente medir a nossa produtividade, o que está acontecendo, e tem documentação, sim, tá? As pessoas acham que a agilidade não tem documentação, pelo contrário, tem documentação, os artefatos são bem legais mesmo. não, bem legal. Você falou, eu vou lembrando as coisas, né? Não, é, eu não aplico ágil na minha empresa porque o negócio aqui não tem controle nenhum, não tem documentação, o negócio é uma bagunça só e entrega, né? Eu já escutei isso algumas vezes de algumas pessoas. E você reforçou muito bem, né? Na verdade, não, né? Na verdade, tem documentações, tem alguns artefatos, vamos dizer assim, ali dentro. Tem até softwares que é legal utilizar para dar a transparência. Então, acho que é bem nessa linha mesmo, né? De transparência, de é, não ter aquele controle excessivo, né? Às vezes, daquele projeto padrão, mas o necessário, no final das contas. Sim, é porque, na realidade, o que acontece? Você lembra, né? A construção de software veio da parte da engenharia. E engenharia é muito concreto, fazendo é muito concreto, né? E o software é muito abstrato. Então, cara, é muito interessante isso, porque como a gente veio do mercado mecanicista, e agora a gente está caindo na real, por quê? Antigamente o software dominava
as questões com relação, olha, eu não posso fazer isso porque o software não faz, então eu que mando. Você lembra naquela tela vermelha de mainframe? Você não conseguia botar janela, você não conseguia fazer nada. Então, as pessoas eram subjugadas pelo software, pela tecnologia da época. Hoje em dia, não. É o contrário, tá? Hoje se pode fazer muita coisa, tá? Então o universo cresceu demais. Antes só existiam 4 ou 5 funcionalidades, cargos, né? Era o programador, o analista, o cara que fazia a manutenção do equipamento e o cara trabalhava nessa parte de infraestrutura toda. Hoje em dia não, cara. Hoje tem muita gente envolvida, né? Muitos papéis na área de tecnologia, né? Na minha época, se tivesse um cara de UX Write, né? E de interface, cara, eu não teria o trabalho de fazer aquelas telinhas. Aí teria uma pessoa que ela estudou para aquilo, saber que o botão da cor tal, a navegação, em quantos botões a pessoa chega na funcionalidade e tal. Na época, há 30 anos atrás, não tinha. Então, a gente que desenvolvia, a gente que testava, a gente sabia, quer dizer, a gente achava que sabia como o usuário ia se comportar, ou a gente ditava o jeito como o usuário ia se comportar, né? Então, hoje a tecnologia ela consegue ter uma gama muito grande e variedade de propostas para o usuário. E o usuário realmente, cara, quando ele não aceita, você pode até lançar o produto. Ele pode até ter muitas pessoas baixando o aplicativo. Mas será que eles ficam? Tá? Essa é uma métrica muito boa de ver. Tá? Que de repente, lancei, caramba, que legal, lancei um produto maravilhoso e tudo, muita gente baixou. Mas quanto tempo essas pessoas ficaram navegando e quanto tempo foram desinstaladas? Então, cara, a gente tem que ver muito essa métrica, as métricas em si, né? Que não adianta lançar, o pessoal baixar e quanto tempo, né, as pessoas ficaram usando isso. Sim, sem métricas diferentes, vamos dizer assim, do padrão, né, de gestão de projetos. Mas, Wilson, só uma coisa legal, eu acho que é legal para compartilhar e deixar registrado para todo mundo, eu acho que você tem uma missão, vamos dizer assim, que é parecida com a minha, né? O intuito aqui do Café com Inovação é poder ajudar pessoas que estejam começando nessa área aí de gestão de projetos, que queiram mudar para essa área, né, de desenvolvimento de produtos, ou que eventualmente a gente possa levar a experiência de pessoas que aplicam de fato, né? O skin in the game, né? Não é teórico, não. As pessoas que estão ali todo dia trabalhando com isso. E você tem aí o Pipoca Ágil, que é um canal aí que depois a gente comenta mais sobre ele, mas que também certamente impacta a vida das pessoas. Queria que você comentasse um pouco aí de histórias, alguma coisa aí de como que o seu trabalho no Pipoca Ágil impacta a vida das pessoas. Bom, é bem simples, porque o Pipoca Ágil é um canal em que traz pessoas do mundo real, anônimas, pessoas anônimas, e que estão implementando o ágil. Então, por exemplo, eu não trago só pessoas que escreveram livros, né, os experts nas metodologias, tá, ou frameworks. O Pipoca Ágil, o que ele prega, né, preconiza, é trazer pessoas que têm as dificuldades dela para implementar o ágil. Quais são as dificuldades? Né, como é que você entra numa equipe ágil? O que acontece se o cliente reclamar? O que acontece, de repente, uma sprint, né, um time box, né, um tempo de entrega, ela falhar, você não conseguir entregar? Quais são as reações que o desenvolvedor, né, porque você está lidando com pessoas, então você cai numa equipe, você é novo, a equipe toda é nova. O que a gente vai fazer? Né? Quais são os meios que eu vou usar, né? Quais são as ferramentas, quais são os métodos que eu vou usar? Então, eu acho que o público se identificou bastante porque eu trago coisas que não estão no livro. Os livros, às vezes, não contam detalhes de você, quando você entra numa equipe, falei, caramba, você tem que ter uma tabela, né? Você, como Scrum Master, você tem que ter uma tabela Excel com o nome das pessoas, e-mail, contato, número de CPF. Por quê? Invariavelmente, seu cliente vai pedir esse cadastro. Então, você tem que já estar pronto. Então, são coisas mínimas que acham que são bobeira, né? né? E o Pipocage, ele conta isso, tá? Inclusive, teve um caso que eu contei recentemente, né? Em que as pessoas entraram num cliente novo, um cliente totalmente tradicional, e o pessoal, né, com agilidade, começou a falar os jargões ágeis, tá? Palavras que são inerentes à agilidade, e termos em inglês e tudo. Então, isso foi um choque cultural muito grande. Por exemplo, uma palavra que eu repudio em que sentido, tá? É aquele sentido assim, nossa, vamos ser mais simples.
Tem uma palavra em inglês que é usada muito no Kanban e é uma métrica, que é o tal do throughput. Cara, throughput até para você falar, beleza. Agora vai escrever throughput e vai falar que o cara que o throughput é uma vazão, tá? É o quanto você entrega, né? Durante um período de desenvolvimento. Então, isso, cara, você começar a falar de mindset, você planning, review, para uma pessoa tradicional, cara, por que você não fala reunião diária em vez de daily? Por que você não fala, "Ah, vamos ter aqui uma reunião de entrega do que foi desenvolvido, né? A gente vai falar sobre a vazão, o que foi entregue, né? Qual é a quantidade, a velocidade de entrega, né? Velocity. Então, tem certas coisas, cara, que na prática as pessoas que não conhecem o contexto, elas vão repudiar. Então, o que que acontece? Uma dica que eu dou é justamente isso, gente. Você está conhecendo o ágil? Tá? Leu o Manifesto Ágil, entendeu? O Manifesto Ágil, pô, legal, bacana. Quando for para a prática, cara, beleza. Cara, não fale de agilidade, faça agilidade, mas não fale de agilidade para quem não é ágil. Faça, né, realize, né, essas atitudes e comportamentos ágeis, pô, seja transparente. Uma das coisas que a gente quase não escuta, e é uma forma de distorcida de uma palavra chamada feedback, né? Antes, há muito tempo atrás, feedback para mim, eu falei, caramba, feedback vai dar de 6 meses, num ano, né? Daqui a não sei quanto tempo tem o feedback. Mas na agilidade tem uma coisa bem legal, que é um acompanhamento bem perto do que as pessoas estão fazendo, o que está sendo desenvolvido. O feedback é contínuo, é diário, é por período de dia. Você pode dar um feedback hoje de manhã para uma pessoa, outro de tarde, aí daqui a 2 dias você dá. Está sempre dando feedback porque você está acompanhando. Interessante, né? Porque quando a gente fala em comando e controle, parece que é todo dia que o cara está ali, né? Mas não, às vezes o comando e controle não é dessa forma todo dia, mas é de uma forma que quer saber justamente cada detalhe. E na agilidade, não. A gente dá autonomia para a equipe, ela escolher, entre aspas, tá? Qual é a capacidade daquela equipe desenvolver. Então, o feedback que a gente faz no mundo ágil, ele é contínuo e direto. Uma coisa que eu escutei já falar pessoalmente é assim, poxa, eu estou observando você há 5 reuniões e estou vendo que você está calado. Cara, por que na primeira reunião que achou que estava calado, não pegou e cara, o que está acontecendo? Você está calado por quê? Algum déficit técnico? Algum problema na tua casa, família? Você não está entendendo o projeto? Cara, é interessantíssimo. Não deixe de dar feedback, tá? Feedback imediato, feedback curto, tá? E sempre de uma forma que o feedback seja de uma forma construtiva, para você evoluir. Não falar assim, cara, você foi horrível, né? Mas é, foi horrível, e daí? E aí, o que eu vou fazer, né? Aí você vai, olha, não foi legal o que você fez, eu acho que você, para melhorar, você deveria fazer assim, assim, sabe? Dá uma olhada e na próxima reunião eu vou te dar outro feedback para saber se você melhorou e tudo, para a gente acertar. Eu me identifiquei muito com isso na agilidade, tá? Essa parte bem. Inclusive, até lancei uma frase que as pessoas usavam muito, que é a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho. Bem legal aí essa ideia de, né, feedback, eu acho que é super importante. E as pessoas têm medo, né, em geral, né, de falar ou só quando, ó, vamos dizer, transborda o copo, né, que nem é o caso aí dessa história que você falou aí, depois de 5 reuniões teve um incômodo. Poxa, por que não antes, né? O Ibson, só para a gente ir encaminhando aqui para os nossos finalmente, cara, uma pergunta que eu sempre recebo, e eu gosto de extrair isso, né, das pessoas que vêm aqui bater um papo, tomar um café, e hoje tomando um café com pipoca aqui, nem sabia que esse negócio combinava, mas se você tivesse que indicar aí para uma pessoa que vai começar na área ou que está mudando, quer mudar de área, normalmente as pessoas pensam, poxa, mas eu nem fiz TI, né, como é que eu trabalho com essas coisas? O que você indicaria para essa pessoa? Um livro, um artigo, um curso, um youtuber? Enfim, o que você recomenda, até de posicionamento, né, de soft skills, né, aí para essas pessoas, Sim. caso ela queira estudar um pouco mais sobre o assunto? Bom, é bem simples. E não precisa gastar dinheiro, tá? Porque as pessoas já me perguntaram assim, pô, Y, você dá aula de ágil? De ágil? Aí eu falei, cara, leia o Manifesto Ágil, tá? Ele já tem mais de 20 anos. Entenda o Manifesto Ágil. Se você entender o Manifesto Ágil, beleza. A internet, YouTube, ela está lotada de assuntos, cases, vídeos. Não precisa nem ler, a pessoa, não leio não. Cara, eu indico que as pessoas procurem por o mundo ágil, agilidade,
tá? Indico Pipoca Ágil, claro, já estou com mais de 400 vídeos, né? Falando sobre agilidade, tem gente de tudo quanto é tipo, tem é, pessoas de vários perfis, tá? E é o seguinte, cara, é como eu falei na última, no trecho agora, tem que ser colaborativo, você tem que ser transparente, adaptativo, cara. Se você não tem esse soft skill, desenvolva ele. E uma palavra que eu esqueci de falar, você falou uma coisa bem legal, coragem. Tenha coragem para falar as coisas, tenha coragem para receber feedback, tenha coragem, porque muda a cabeça, cara. Não é um formato de framework, uma bala de prata, isso aqui eu vou botar o Scrum, agora vai, pá. Não, não é isso, cara. Mas depende das pessoas, elas têm os valores do Scrum, né? Que é justamente comprometimento, respeito, coragem, transparência, né? Então, é uma coisa mais do que os frameworks. É a postura, a sua postura muda, amigo. Eu lembro muito bem que eu estou fazendo mentoria, tá? Algumas pessoas pedem para, isso me orienta aqui, né? Algumas questões para falar. É, se certifiquem, realmente, tem certificações para você estar apto a conhecer a teoria. O que é o Scrum, né? O que é o Kanban, o Safe, né? A pessoa tem que certificar, não adianta, tem que certificar. A partir dessa certificação, cara, comece, né, a você participar de meetups, de link-offs, conheça as pessoas, faça a exposição da sua figura, tá? Debate, tá? Dê opiniões. No LinkedIn, hoje em dia o LinkedIn é uma ferramenta muito grande, muito bacana. Você está interagindo no LinkedIn, não é só curtir, não. É você comentar também. Poxa, mas eu não sei nada sobre agilidade. Cara, uma dica que eu dou de ouro, né? Comece a ler sobre agilidade, poste no LinkedIn a sua leitura. Cara, eu acabei de ler esse artigo, né, que eu achei bom barato, cara. Simples. E posta no LinkedIn, marque pessoas, põe um hashtag lá, agilidade, alguma coisa assim, se mostre presente. E se mostre que você está aprendendo e você está com a cultura ágil. Que não adianta você, né? Uma coisa que depois você vai ver, não sei se alguém vai perguntar aí, mas você vê, eu até pergunto no podcast, tá? Você já viu um agilista triste? Tá? Um agilista não sorrindo? Um agilista estressado, que eu digo da maneira de. No sentido figurado, tá? Mas eu vejo que a agilidade ela dá muita satisfação. E a comunidade ágil, ela é muito atenta, e ela é muito solícita, ela é muito colaborativa, né? Então, a pessoa que, olha, eu quero conhecer a modalidade, cara, tem vários grupos, tá? Inclusive, se a pessoa entrar no Pipoca Ágil, ele vai ter, né, um leque muito grande de opções, variedade demais, e entre em contato comigo que a gente direciona, né? Vai ser bem legal, vai ser bem tranquilo. Show de bola. Pô, Gibson, obrigado aí pelo seu tempo. Queria te devolver aí por umas considerações finais, uma frase, e principalmente você deixasse os seus contatos, comentasse rapidamente o que é o seu trabalho no Pipoca Ágil, porque até agora a gente só pincelou aí, né? Mas para as pessoas irem lá, conhecerem, quem for para o Pipoca Ágil, inclusive eu recomendo esse canal, segue lá, o que vai encontrar, né? Então conta aí para as pessoas, deixa aí o seu recado final e obrigado pelo seu tempo. Tá, beleza. Bom, Pipocagem é um podcast totalmente descontraído, ele não tem roteiro, o Felipe já esteve lá comigo, tá? É o pipocagem.com.br, que é o site que está tendo modificação agora, inclusive, até vou colocar aqui que é um jabá, né? Eu estou promovendo um projeto, tá, de simulação de projetos ágeis para quem nunca fez um projeto ágil. A gente está querendo fazer, tá, um projeto que vai ser. Qual o produto disso, desse projeto? Qual o objetivo dele? É atualizar o site do Pipocagem, tá? Então, quem quiser, me procura lá no pipocagem.com.br. Lá tem uma área de contato, você entra em contato comigo e você vai poder participar até de episódios também, tá? Se você quiser participar de episódio perguntando sobre agilidade, já tive episódios assim, você pode ir lá tranquilamente. Então, voltando aqui, o Pipocage, cara, é super democrático, ele é orgânico, tá? Eu tenho ele já há 3 anos, e como eu disse anteriormente, com 400 episódios no Spotify, eu estou no YouTube, eu estou no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Twitch, né, que é o streaming de jogos. E ele é bem eclético.
tá? Eu trago pessoas de todo tipo de natureza. Tem gente, ele já está sendo escutado em 47 países, acho que é 47 países, e nos Estados Unidos em 42 estados, lembrando que os Estados Unidos tem 50 estados, e tudo na língua portuguesa. Eu tenho muito contato fora do Brasil. Quem quiser me procurar para saber de emprego fora também, tenho vários contatos fora do Brasil, né? Quem está na área de desenvolvimento de software também fala também, o Pipocast também fala sobre isso. Mas é assim, cara, o Pipocast, por ser orgânico, uma coisa, ele dá voz e vez às pessoas, já me falaram isso, logo no início. Cara, o que é legal no Pipocast, ele não é burocrático. Você entra em contato comigo, eu abro uma salinha aqui no Google Meet, a gente conversa tete a tete, né, como dizia antigamente, e eu proponho um episódio, se a pessoa tiver a fim de falar. E é isso, cara. Eu acho que o podcast é muito democrático, não é burocrático. Eu acho que é o único podcast que você pode ligar para mim, falar comigo, eu abro uma salinha no Google Meet, a gente conversa sem burocracia e vai direto ao ponto, beleza? Ibson, obrigado aí. Eu vou deixar os links, né, o seu perfil aqui no primeiro comentário e recomendo às pessoas que dêem uma olhada no canal, segue lá, curte os vídeos. O Ibson vira e mexe aí, faz lives, né, esses podcasts aí com o pessoal. Então se interaja lá, faça perguntas, tem muitos profissionais bons ali que o Ibson bate um papo e é totalmente descontraído realmente, né? Eu tive a oportunidade de passar por ali. Totalmente diferente. Recomendo que vocês deem uma olhada nos vídeos do Ibson lá para ver como é que é. Hoje ele está comportado aqui, mas lá no canal dele ele tem ali o jeito dele. Vai lá e curte o canal e segue lá. É muito bom. Ibson, obrigado aí. Valeu. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço.